lugar, quero agradecer a presença de todos, quero agradecer pela oportunidade que o Colégio Nacional está nos dando. Nós somos parceiros do Colégio Nacional já desde 2013, então quase aí 10 anos aí de caminhada juntos e participando mais uma vez, né, desse evento. Obrigado, professor José Renato, por estar fazendo a intermediação. Nós convidamos, pessoal, o Marcel Chaves, que é o representante do Langara College no Brasil. O Langara College é um college canadense, que fica localizado aqui em Vancouver. A gente vai falar um pouco mais, eu vou deixar o Marcel entrar nos detalhes do college. E eu sou Ili, da Seawall Education, empresa canadense, com sede aqui também em Vancouver e escritório em Toronto. Nós representamos escolas de idiomas, high school, colleges e universidades, na verdade, em 21 países. Hoje a gente está focando no Canadá, principalmente pelas oportunidades que o Canadá está trazendo hoje para os alunos, a oportunidade de imigração, a oportunidade de viver no Canadá, um mercado de trabalho excelente. Então, a nossa apresentação vai estar focada no Canadá. Eu coloquei aí na mensagem de texto o nosso link, quer dizer, na verdade, o nosso website, onde você vai encontrar o WhatsApp da Seawall, que faz o atendimento para o pessoal do Brasil. Então, se você tiver alguma dúvida no final da apresentação sobre college no Canadá, sobre o Langara, os programas oferecidos, valores, pré-requisitos, por favor, entre em contato com a gente, que vai ser um prazer ajudar. Agora eu vou abrir para o Marcel começar a apresentação e tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Boa apresentação para todos. Muito obrigado, Ili. Muito obrigado a todos presentes. Muito obrigado, Ili. Marcel, qualquer coisa se tiver algum problema, alguma dúvida, pode me falar, tá bom? Tá bom, obrigado, José. Só um último ponto. Eu vou abrir para o Marcel falar agora, ele vai fazer uma breve apresentação sobre educação superior e o college em específico no Canadá. Essa apresentação deve durar aí uns 20 minutos, e aí a gente vai abrir para perguntas e respostas, tá? Então, por favor, mande suas perguntas, o professor vai fazendo ali uma seleção, e a gente depois, então, começa a responder todas as perguntas em formato aí de bate-papo, tá? Segue em frente. Perfeito, gente. Obrigado, Ili. Obrigado, José Renato, ao Colégio Nacional também, pela oportunidade de participar aqui hoje. É um prazer enorme, né? Então, como ele falou, meu nome é Marcel, eu sou representante da Langara aqui no Brasil. Peço desculpas pelo barulho no fundo. Home office tem isso, né? De cachorro, vizinhos e moto e tudo mais. Então, já vou me desculpar antecipadamente por isso. Eu vou compartilhar minha tela aqui para mostrar um pouquinho as imagens e para que vocês tenham uma ideia melhor do que eu estou falando. Deixa eu só pegar aqui rapidão. Aí eu só preciso que vocês me confirmem se vocês estão vendo tudo certinho. Perfeito, estou enxergando bem. Estamos vendo. Maravilha, gente. Bom, então vamos lá. Me avisem, por favor, se eu estiver extrapolando um pouquinho o tempo. Às vezes eu me empolgo e começo a falar demais, então, por favor, fiquem à vontade. Para quem quiser tirar as dúvidas também, pode ir mandando. Acho que tem um chat para vocês ir mandando as dúvidas, e aí no final, tanto eu quanto o William, a gente vai responder para vocês. Então, para que vocês não esqueçam, e se vocês já quiserem mandando as dúvidas, fiquem à vontade, por favor. Falando um pouquinho sobre a Langara, como ele falou, é um college público canadense, então a gente fica na cidade de Vancouver, é o maior college dentro da cidade de Vancouver em si. A gente já tem aí mais de 50 anos de existência, né, oferecendo diversos programas para alunos canadenses e alunos internacionais. A gente oferece programas em 3 intakes, que a gente fala, né, que é o começo do programa, diferentes. Então, a gente tem tanto em janeiro, que a gente chama de Spring, maio, que a gente chama de Summer, e setembro, que a gente chama de Fall. E claro que dependendo do programa, ele não vai ser oferecido nos 3, ele pode ser oferecido em apenas um, então vai variar bastante do programa de interesse de vocês. A gente tem no nosso campus hoje mais de 90 nacionalidades representadas por alunos internacionais, são mais de 5 mil alunos internacionais também, além dos alunos canadenses. A nossa infraestrutura é gigantesca, os colleges públicos têm uma estrutura muito incrível,
E eu vou falar um pouquinho para vocês daqui a pouco também sobre a diferença entre colleges e universidades, porque não é algo que a gente está muito acostumado aqui no Brasil, né? Normalmente a gente tem a ideia de que college é só um curso técnico e não é bem assim. Eu vou falar um pouquinho mais para vocês a respeito disso. Falando um pouco sobre a localização da Langara, que eu acho que é um ponto super importante para os estudantes, a gente fica muito próximo de downtown. Eu não sei se vocês já conhecem, quem aqui já conhece Vancouver, já teve a oportunidade de ir ou de pesquisar, mas downtown é o centro de Vancouver, onde a maioria das coisas acontecem, né, que é uma ilha, onde você tem acesso aí ao litoral e a outras atividades também. A gente fica muito próximo através da linha Canada Line, porque a Langara fica 5 minutos andando da Langara 49th. Em Vancouver tem o transporte público funciona muito bem, né? Além das linhas de SkyTrain, que eles chamam, que seria o metrô, tem também os ônibus expressos, então tem várias maneiras aí dos alunos se locomoverem, e a Langara fica numa localização muito estratégica, porque além de estar a 5 minutos dessa estação, a gente também tem ali uma linha expressa de ônibus que conecta a Langara com algumas cidades vizinhas, como Burnaby, por exemplo. Vancouver é uma cidade que tem, né, que por si só não é tão grande assim, mas quando a gente pensa na grande Vancouver, que acaba englobando outras cidades, como Burnaby, New Westminster, Richmond, entre outras que são muito próximas, acaba que fica um espaço maior. Então, o transporte público ele é bem útil nesse sentido, porque ele conecta, né, essas cidades aí da grande Vancouver. E muitos alunos acabam optando, inclusive, por morar em algumas cidades dessa grande Vancouver pelo custo de vida, né? Downtown, por si só, é uma região muito cara, então os alunos acabam morando em Burnaby, em Richmond, e a Langara facilita o acesso a essas cidades através da Canada Line e dessa linha expressa, né? Richmond, por exemplo, que fica mais ao sul, é uma cidade que está conectada pela Canada Line, então o aluno consegue chegar com muita facilidade ao nosso campus e ir embora também com muita facilidade. É uma região bem residencial da Langara em si, então para os alunos que optam em morar ali perto, também é um ponto super vantajoso, né, porque não tem aí o barulho da cidade em si atrapalhando, são mais casas nessa região. Então, a região da Langara em si é maravilhosa e é muito verde, né, e eu vou mostrar um pouquinho para vocês também dessa imagem, dessa questão do verde que tem no nosso campus. O campus em si ele tem cerca de 8 prédios, é uma infraestrutura muito completa que a gente oferece para os nossos estudantes. A gente tem aí dentro do nosso campus vários coffee shops para quem gosta de Starbucks, ou Tim Hortons, por exemplo, que é um coffee shop canadense muito comum, que é um patrimônio canadense praticamente. A gente tem uma quadra também, um ginásio, um daycare para quem, por exemplo, está indo com família, filhos e que precisa deixar no daycare, a gente tem essa alternativa. A gente tem uma biblioteca muito bem estruturada, que é um ponto diferencial até mesmo das instituições públicas canadenses, porque os alunos acabam passando bastante tempo dentro da biblioteca, então a infraestrutura é bem adaptada para que eles consigam ficar bastante tempo, se sintam confortáveis lá dentro e tenham tudo que é necessário para eles desenvolverem os estudos, né? A gente tem uma clínica médica também dentro da Langara, a gente tem vários serviços que a gente oferece para os nossos estudantes internacionais, estudantes canadenses também. Os nossos prédios estão sempre super atualizados, com equipamentos também atualizados. O governo canadense se preocupa muito com o que eles vão oferecer para os alunos, para que eles saiam de lá preparados para o mercado de trabalho, né? Isso é um ponto muito importante para que vocês tenham em mente. Aqui é uma visão aérea do nosso campus. Eu não vou colocar o vídeo porque vai travar bastante, a minha internet hoje está bem ruim, mas é só um vídeo que vai fazer um tour aéreo, mas aqui vocês conseguem ter uma ideia do quão verde é o nosso campus. Atrás do campus da Langara, inclusive, tem um campo de golfe da cidade de Vancouver, então os alunos e o pessoal da vizinhança acabam usando o nosso campus até mesmo para caminhadas e para aproveitar esse verde que tem para eles, essa natureza disponível, né? Alguns alunos sentam ali, principalmente durante o verão, para fazer um piquenique, para conversar, para ler um livro. Então, tem uma estrutura muito legal, tanto dentro de sala de aula, dentro dos prédios, quanto fora. Aqui para vocês algumas imagens do nosso campus também, para vocês terem uma ideia mais próxima, em diferentes estações do ano, né? Então, você tem aí, por exemplo, no verão, você tem no inverno também. Vancouver não é uma cidade que neva muito, mas pode acontecer sim, e aí você tem essa imagem maravilhosa que tem, que fica da cidade, né? Para quem é apaixonado por neve, para quem quer conhecer a neve, acaba que você tem uma oportunidade. O legal, de novo, de Vancouver é que por não nevar muito, você não vai sofrer tanto com a neve como em outras cidades, né? E o Willy pode falar até a respeito disso depois.
alguns dos recursos que a gente tem para os nossos estudantes internacionais para ajudar nesse processo, né, de adaptação em um novo país, em um novo sistema de ensino, porque a gente sabe que tem muita mudança. A gente tem, dentro do nosso departamento de educação internacional, a gente tem a SOI Guides, que é um programa de mentoria para novos estudantes internacionais. Então, você que está começando, por exemplo, vai ter ajuda de um aluno que já terminou pelo menos um semestre, que está ali como voluntário para te passar algumas informações úteis sobre o campus, sobre a cidade, tirar algumas das suas dúvidas. A gente tem também vários clubes dentro da Langara, típico de filmes norte-americanos, onde você pode participar, ou até mesmo criar o seu próprio clube, caso não tenha algo nesse tema que você está pensando ou acha necessário. A gente tem programas de voluntariado também, onde os alunos podem se conectar com oportunidades de voluntariado para eventos culturais, atividades, o que conta bastante também para o currículo, né, para depois você tentar entrar no mercado de trabalho. A gente tem os International Student Coordinators, que são um contato primário dos alunos para eles se prepararem para a parte de registration do primeiro semestre. Então, para quem não está familiarizado, existe aí um sistema de matrícula para matérias que você precisa fazer. Diferente do Brasil, onde você já tem ali, muitas vezes, né, um horário fixo das suas aulas, no Canadá existe um sistema um pouquinho diferente, onde você precisa escolher as matérias e se matricular nas matérias, nos horários que você gostaria de fazer, que tem disponibilidade. Então, a gente tem uma pessoa que vai auxiliar vocês nesse processo e mandar orientações por e-mail. E a gente tem também as orientations que acontecem todo semestre para passar informações úteis sobre a questão do study permit, sobre outros benefícios que vocês têm também dentro da Langara, revisar alguns pontos. Então, é muito legal participar dessa orientation também, que acontece principalmente no primeiro semestre. Temos um serviço de counseling para os alunos que precisam de ajuda aí nessa parte de administrar o seu tempo de estudos, de se concentrar melhor. A gente tem ali um serviço muito legal que vocês podem agendar horários individuais. A gente tem vários workshops também em study skills, por exemplo, né, habilidades de estudos, stress management, ou até procrastinação também. A gente tem vários workshops super legais sobre esses temas, entre outros. Alguns recursos que a gente oferece para a saúde mental dos alunos e para planejamento de carreira, para quem pretende fazer aí uma transferência para uma universidade, por exemplo. A gente tem vários serviços incríveis dentro do nosso departamento de counseling, eu super recomendo que os alunos procurem. Temos nosso departamento de co-op também, onde os alunos vão ter aí a oportunidade de começar essa procura por emprego, né? Então, a gente oferece diversas ferramentas para os nossos alunos. A gente sabe que há essa necessidade, né, desculpa, vontade de espirrar, essa necessidade de trabalhar e essa vontade também de ter essa experiência dentro do mercado de trabalho em outro país. Então, a gente oferece ali vários workshops em como preparar o currículo, em como se preparar para uma entrevista, como entender o mercado de trabalho canadense, feiras de trabalho que acontecem no nosso campus 1 ou 2 vezes ao ano, eventos de networking também com a indústria. A gente tem um online job board, onde o aluno pode, ali, um quadro de trabalho online, né, onde ele pode procurar algumas vagas de emprego. A gente não arruma um emprego para o aluno necessariamente, mas a gente proporciona várias ferramentas e caminhos para que ele consiga arrumar da melhor maneira possível, o mais rápido possível. Temos o nosso departamento de athletics, que é muito legal. A gente tem uma equipe de futebol masculino e feminino, assim como também de basquete masculino, feminino e de golfe. E, inclusive, através desse departamento de athletics, os alunos podem pleitear algumas bolsas parciais, né? Então, os alunos, obviamente, que precisam passar por um trial, que eles chamam, né? Uma peneira, para ver se o técnico vai escolher eles ou não para a equipe. Mas essa é uma das oportunidades dos alunos conseguirem bolsas parciais, que vale bastante a pena. Então, se você que está participando hoje já tem alguma experiência disputando campeonatos em algum desses esportes, por exemplo, vocês podem tentar esse processo. O Willy consegue passar depois mais informação para você, o pessoal da Seawall com certeza vai conseguir atualizar vocês a respeito disso, tá? Mas existe uma oportunidade, é muito legal. A gente tem também algumas outras bolsas de estudos disponíveis, mas normalmente a partir do primeiro semestre. Então, a gente, infelizmente, não oferece nada para quem está começando necessariamente, a não ser pelo pelo departamento de athletics. Então, um aluno que já terminou pelo menos um semestre, ele vai conseguir pleitear, né, vai conseguir se candidatar a algumas bolsas parciais, tudo, obviamente, baseado no desempenho acadêmico,
ou financial need, que eles falam, né, necessidades financeiras, então o aluno pode entrar nesse processo de scholarship, tentar uma bolsa de estudo parcial também. Todo termo vai ter alguma bolsa disponível, então é super importante que vocês tenham em mente que o desempenho acadêmico conta muito para vocês, vai ser muito benéfico se vocês estão buscando essa questão da bolsa de estudos também. Falando um pouco agora sobre os nossos programas, né, a Langara tem aí mais de 100 opções de programas em diversas áreas, e também diferentes tipos de credenciais, né? Então, o aluno ele pode optar por um programa de Associate Degree, ou também conhecido como University Transfer, para quem quer transferir para uma universidade depois. A gente tem algumas opções de bacharelados também, 3 no total, principalmente na área de Business, onde o aluno pode optar por algumas das áreas oferecidas dentro da parte de Business, né, do nosso bacharelado. E a gente tem também os nossos programas de carreira, onde os alunos podem fazer tanto um certificado de 1 ano, um diploma de 2 anos ou um post-degree de 2 anos, por exemplo. Eu vou falar um pouquinho a respeito dos principais programas que a gente tem aí, que tem mais procura, né? Falando um pouco sobre essa questão de transferência para a universidade. Então, para quem não sabe, no Canadá existe esse sistema de ensino College e University, né? Dentro, principalmente, dentro de algumas províncias, né, que vai ter aí uma quantidade maior dessas instituições. A principal diferença entre um college e uma universidade é que a universidade vai ter um investimento maior na parte de pesquisa e uma quantidade maior de bacharelados do que um college. O college, por sua vez, vai oferecer programas, muitas vezes de menor duração, que vão preparar os alunos para o mercado de trabalho, ou até mesmo programas que vão permitir que o aluno faça um processo de transferência para a universidade, como é esse que eu estou falando aqui para vocês. Então, aqui no Brasil, a gente não tem esse sistema de ensino, mas no Canadá, principalmente em British Columbia, que é a província onde a Langara está localizada, né, que fica a cidade de Vancouver, existe um acordo entre as universidades e os colleges de reconhecimento dos créditos dos colleges pelas universidades. Então, o aluno ele consegue começar dentro da Langara, fazer 60 créditos dentro de um programa, dentro de um Associate Degree, de Arts ou Science, por exemplo, para depois transferir esses 60 créditos para uma universidade. Óbvio que ele vai precisar passar pelo processo de aceitação da universidade, mas as chances de ser aceito dentro de um programa a partir do 3º ano são muito maiores, por conta, obviamente, do seu desempenho que vai melhorando no decorrer dos anos e também do reconhecimento dos créditos dessa universidade. São diversas áreas possíveis, e tem muitos benefícios para esse processo, tá, gente? A questão do investimento, que vocês vão fazer 30 créditos, né, normalmente que é a quantidade de créditos que o aluno precisa fazer dentro de um ano, equivale na Langara em torno de $18 mil, mais ou menos, 30 créditos para um programa de business, enquanto que uma universidade como a UBC, que é a instituição que a gente mais transfere estudantes, né, University of British Columbia, para um programa de Commerce and Business, por exemplo, vai ser em torno de $50 mil o ano para 30 créditos. Então, o aluno fazendo 2 anos dentro da Langara, ele tem uma economia gigantesca e que vale muito a pena, e depois ele pode transferir para a universidade e fazer esse processo e terminar o seu bacharelado dentro dessa universidade e receber o diploma da universidade em si, sem necessariamente mencionar o college, né? E outro ponto que é super importante pensar é que o aluno não precisa fazer essa transferência direta, né? Ele pode, por exemplo, terminar os 2 anos, depois ele tem a elegibilidade de aplicar o PGWP, que é um visto de trabalho que você recebe apenas, né? Você pode trabalhar full time depois que você se forma por até 3 anos, dependendo do programa que você fez, e possivelmente você consegue aplicar aí para uma permissão de residência e aplicar para a universidade como um canadense, ter um valor de tuition fee muito abaixo, né? Então, é um caminho que você pode pensar também, que obviamente o pessoal da Seawall consegue passar informações mais detalhadas para vocês. Além de outros benefícios, como o Associate Degree vai ter uma quantidade de alunos em sala de aula menor, então facilita a adaptação, a quantidade de créditos por termo é menor dentro de um college do que dentro de uma universidade, o acesso aos instrutores, enfim, tem muitos benefícios e vocês conseguem transferir para diversas áreas. Aqui são alguns dos programas de Associate ou University Transfer, né, como vocês preferirem, que a gente oferece dentro da Langara. Então, a gente tem dentro da área de Arts, de Business, de Saúde, de Ciência e Tecnologia, de Humanas e Ciências Sociais. E é super importante vocês terem em mente que mesmo que, por exemplo, dentro dessa lista não esteja o programa que você quer, arquitetura, né, que seja, por exemplo, você tem um caminho que pode ser feito através de um Associate Degree.
Então, por exemplo, os alunos que querem optar por arquitetura, muitas vezes eles acabam fazendo um Environmental Studies, por exemplo, onde eles conseguem preencher os pré-requisitos, os créditos necessários nesses primeiros 2 anos para transferir para uma universidade depois. Então, é uma oportunidade incrível, que vale muito a pena o investimento, e que vale muito a pena também essa parte da adaptação, porque, obviamente, que é diferente o sistema de ensino, então os alunos acabam tendo um pouco de dificuldade no começo. Temos algumas opções de bacharelado, então na parte de Bioinformatics, que tem crescido muito, que mistura um pouquinho de biologia e ciências da computação, a parte de Business Administration, que eu comentei com vocês, que os alunos podem escolher entre 4 concentrações diferentes, e o nosso Bachelor também de Recreation Management, que são os programas de 4 anos que a gente oferece. Temos os programas de carreira em diversas áreas, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, e os nossos post-degrees também, para quem já tem um bacharelado e que quer continuar os seus estudos ou mudar de área, por exemplo. Existem algumas opções dentro da Langara, e todos os nossos post-degrees têm uma procura gigantesca e que as vagas são bem difíceis, inclusive, sempre indicamos que o pessoal aplique com maior antecedência possível nessa parte do planejamento, para que eles tenham mais chances de ser aceitos, né? Falando um pouco agora sobre os programas de maneira geral, a gente tem dentro da área de artes os nossos programas de jornalismo, diploma de 2 anos, temos programas de Fine Arts, que é um curso de 2 anos também, onde o aluno vai ter aí um conhecimento base de diversas áreas artísticas, temos o nosso certificado de Film Arts, que é incrível, os alunos têm acesso a equipamentos assim, utilizados pela indústria de cinema em Vancouver, que é fortíssima, inclusive. O nosso diploma de 3 anos na parte de teatro, onde o aluno pode optar pela parte de produção ou de atuação, e que tem um índice de empregabilidade também muito alto, mais de 90% para os alunos que se formam, porque, de novo, Vancouver é a Hollywood North, que eles chamam, né? Tem muito filme, muita série sendo produzida em Vancouver, então tem muita oportunidade para os nossos alunos. É um programa extremamente reconhecido no Canadá e até mesmo internacionalmente falando, tem uma procura gigantesca, precisa passar pelo processo de audição, mas que vale bastante a pena. A gente tem um programa de Design Formation, que é super legal também, onde os alunos têm aí um conhecimento geral de diversas áreas do design, e depois eles podem dar continuidade para alguma área específica dentro de uma outra instituição, mas é interessante para que eles tenham aí um conhecimento de diferentes áreas, caso eles tenham dúvida e consigam definir qual que é a que eles têm mais interesse. Temos o nosso programa de animation também, desde animação 2D até animação 3D, de game, VFX, onde os alunos conseguem também um conhecimento prático, né, dentro dessa área, e tem uma oportunidade no mercado de trabalho gigantesca. Existe muita procura, diversas empresas de animação estão localizadas na cidade de Vancouver, então os alunos conseguem aí ingressar no mercado de trabalho com muita rapidez. E a parte de 2D, por exemplo, a animação 2D, que não é muito comum aqui no Brasil, tem crescido muito em Vancouver, então existe mercado de trabalho para essa área também. Dentro da área de business, que são programas mais coringas, né, que a gente fala, que vai ter também uma necessidade no mercado de trabalho, parte de business management, marketing management, entre outras oportunidades de accounting, por exemplo, contabilidade. Dentro da área de ciência, tecnologia e saúde, a gente tem também os nossos programas de biologia, química, a gente tem também algumas opções dentro da parte de kinesiologia. Para quem não conhece, funciona mais como uma fisioterapia preventiva, onde bastante vinculada ao esporte, por exemplo, com várias oportunidades de emprego também, principalmente na cidade de Vancouver, que é uma cidade muito ativa e muito fã do esporte, até por conta de toda a natureza presente no entorno e dentro da cidade até mesmo. Na parte de tecnologia, a gente tem ciências da computação de 2 anos, onde os alunos conseguem ter aí um conhecimento base para dar continuidade aos seus estudos, ou até mesmo um curso de tecnologia, um certificado de 1 ano. A gente tem na parte de ciências humanas e sociais também vários programas na área de educação, Early Childhood Education, para quem quer trabalhar em uma creche, por exemplo, que tem muita demanda no mercado de trabalho, e que os alunos têm aí mais de 90% de chances de entrar no mercado de trabalho também. Na parte de Social Service Worker, para quem quer trabalhar mais na parte social, a gente tem diversas opções, Education Assistant, para quem quer trabalhar junto com professores em sala de aula, dando suporte para os alunos com necessidades especiais. Então, são muitas opções que a gente tem, né? Óbvio que dentro da Langara é necessário ter um teste de proficiência para você ser aceito no programa. Eu vou falar um pouquinho a respeito disso depois, sobre os requerimentos, mas caso você não tenha ainda o inglês necessário, existe a oportunidade do Pathway, né, que é o preparatório
para o ensino pós-secundário em inglês. A gente chama isso de LEAP, onde o aluno vai desenvolver diversas habilidades necessárias para os seus estudos pós-secundários, vai ter acesso aí a diversas informações, vai desenvolver também todas as habilidades que ele precisa de apresentação, anotação, discussão, enfim, leitura, muitas habilidades necessárias nos seus estudos pós-secundários. Então, é um programa super legal e que vale bastante a pena também. Se vocês tiverem interesse, o pessoal da Seawall, né, junto com ele, pode passar mais informações para vocês depois e mais detalhes sobre como funciona esse programa, tá? Mas ele vale bastante a pena. Até alguns alunos que já têm um teste de proficiência acabam fazendo pelo menos aí um nível, porque eles querem ter esse processo de adaptação mais facilitado, né, de chegar ali no sistema de ensino já com um conhecimento prévio de como funciona, de como que é o inglês acadêmico, que acaba sendo um pouquinho diferente do inglês que a gente está acostumado no dia a dia, né? E como que funciona esse processo de application para Langara? Dentro do processo de application não é um processo muito complicado, né? A gente vai precisar dos alunos para os programas de nível diploma, certificado ou bacharelado. A gente vai precisar do histórico escolar do diploma do ensino médio, tanto original quanto traduzido. A gente vai precisar também do teste de proficiência. A gente aceita alguns testes, como IELTS Academic, TOEFL, IBT, CAEL. E a gente também, dependendo do programa que vocês fizerem, vai ter alguns requerimentos adicionais, como, por exemplo, uma audição para o programa de teatro, ou um portfólio para o programa de filme, de fotografia que a gente tem, Professional Photography, ou até mesmo uma carta de intenção. Dependendo do programa, vai ter aí alguns requerimentos adicionais e, obviamente, que o pessoal da Seawall consegue passar para vocês também, de acordo com o que vocês estão procurando, tá? E algumas, né, resumindo algumas das razões que a gente tem aí para o pessoal escolher Langara, é a universidade com o maior programa de transferência no Canadá. Então a gente tem aí um recorde de sucesso dos nossos estudantes. A gente fica localizado no coração da grande Vancouver, muito fácil acesso, como mostrei para vocês. A gente oferece diversos tipos de serviços criados especialmente para os nossos alunos internacionais. São salas de aulas menores também, que proporcionam aí uma atenção mais personalizada dos instrutores. O valor das nossas tuitions, né, do valor que vocês precisam investir no programa, ele é menor do que comparado com universidades. Flexibilidade também que a gente tem aí oferecendo 3 intakes ao ano, com vários cursos sendo oferecidos dentro de cada termo, várias matérias. A gente tem o nosso programa de LEAP, que é o preparatório de inglês para estudos pós-secundários, que é oferecido dentro do campus da nossa universidade, do nosso college, desculpa. Um programa de homestay também, para quem quer optar por isso, né, para quem quer ter essa experiência dentro de uma casa de família. A gente tem um programa super reconhecido no Canadá. A gente também tem aí, né, a qualidade de ensino que a gente proporciona para os nossos alunos, com instrutores premiados em diversas áreas e que já tem uma atuação muito importante, né, e muito marcante no mercado de trabalho. E os nossos alunos internacionais têm elegibilidade para trabalhar fora do campus, 20 horas semanais enquanto eles estudam, e depois eles também têm elegibilidade para aplicar para o Postgraduate Work Permit, que é o PGWP que eu falei para vocês, que é um visto de pós-formação onde os alunos podem trabalhar até 40 horas semanais. E um ponto super importante para comentar aqui e adicionar para vocês, gente, as instituições públicas no Canadá, principalmente os colleges que oferecem esses programas mais práticos, eles têm uma relação muito próxima com o mercado de trabalho, com as empresas, para proporcionar programas que são necessários no mercado de trabalho. Então, quando vocês olham os diferentes colleges no Canadá, em diferentes províncias, por exemplo, vocês vão notar que existe uma diferença nos programas que são oferecidos, porque a necessidade de cada região varia muito. Então, em Vancouver, você vai ter alguns programas necessários na região de Vancouver. Em Toronto você também vai ter programas necessários na região de Toronto. Então é muito interessante isso, porque todos os programas oferecidos na Langara, esses de artes, que a gente aqui no Brasil fica um pouco receoso de fazer, porque a gente acha que não vai ter mercado de trabalho, lá no Canadá não é necessariamente assim, né? Então existe essa parceria, essa relação próxima entre as instituições públicas e as empresas, para que sejam oferecidos programas que são necessários, que precisam formar profissionais necessários no mercado de trabalho. Então, esse é um ponto super importante para que vocês tenham em mente, e não tenham medo de escolher um programa que seja aquele que você tem interesse, e não necessariamente aquele que aqui no Brasil tem mais chances de ter um retorno financeiro, por exemplo. No Canadá não funciona muito assim, até porque
os alunos formados no Canadá têm aí a chance, né, normalmente vão ganhar acima da média salarial que os alunos, desculpa, que o mínimo salarial no Canadá, que é em torno de $16 a hora. Em Vancouver, os alunos, depois de formados na Langara, normalmente ganham acima de $20, dependendo do programa, até muito mais do que isso, $25, $27 a hora. Então, isso facilita muito depois o custo de vida e proporciona um retorno financeiro do investimento que você fez durante os seus estudos. Tá certo? Muitíssimo obrigado. Acredito que eu consegui cobrir boa parte. Eu acho que eu extrapolei um pouco o tempo, né, pessoal? Eu acho que você correu uma maratona em tempo recorde aqui. Maravilha, então. Se deu certo, tudo tá ótimo. Isso. A gente vai abrir para perguntas e respostas agora, mas eu gostaria só de, vamos dizer assim, salientar alguns pontos principais em relação à educação no Canadá, certo? A diferença básica entre o college e a universidade realmente são a quantidade de áreas de estudo disponíveis, e o college ele é muito focado para o mercado de trabalho e a universidade muito focada para o mundo acadêmico. Então, a grande maioria dos estudantes aqui no Canadá, principalmente, eles iniciam seus estudos num college, fazem um programa, por exemplo, de 2 anos, obtêm um diploma, e aí vão para o mercado de trabalho, para ter uma experiência, ver se é isso mesmo que eles querem e tudo. E depois, se tiverem interesse, transferem os créditos para uma grande universidade. Exato. Essa ideia de transferência de crédito entre as instituições públicas é uma ideia universal e uniformizada. Então, existe, inclusive, um site disponível para os alunos verificar quais créditos eles precisam para transferir para tal universidade. Então, isso é no Canadá inteiro, gente, tá? Então, é muito tranquilo, muito simples, desde que você faça a sua educação num college bom, você estude num bom college público, tá? A vantagem de estudar no Canadá, principalmente, é a vantagem posterior de permanecer no Canadá, ou seja, poder imigrar para o Canadá se você quiser. Então você, vamos dizer, estudou 2 anos no Canadá, após o término você vai aplicar para aquele visto aberto de trabalho, que é o PGWP, Post-Graduation Work Permit. Esse PGWP pode ter duração até 3 anos, mas após o término do programa, após ter trabalhado por 1 ano, a grande maioria dos alunos já tem pontuação para aplicar para residência permanente, né? Ou seja, para o Green Card canadense. E uma vez que você se tornou o residente permanente, você pode pedir a transferência dos seus créditos, por exemplo, para a UBC, como um aluno local. Esse aluno local, ele vai ter muito menos concorrentes em termos de vagas, porque tem muito mais vagas para alunos locais, e o preço da universidade cai aí de 50 mil por ano para algo em torno de 15 mil por ano, né? Então, é um planejamento que o aluno pode fazer através dessa possibilidade de permanecer no Canadá e transferir os créditos, ou seja, uma economia muito grande. E depois que você se tornou residente permanente no Canadá, depois que você está aqui por 3 anos, depois de se tornar residente permanente, você pode aplicar para cidadania canadense, ou seja, você vai ter um passaporte canadense. Pouquíssimos países oferecem essa oportunidade, não é? A gente tem vários alunos que decidem ir para os Estados Unidos, por exemplo, pagam $35 mil americanos ano, que é muito mais caro que o dólar canadense, e ao término do programa tem só 1 ano de visto de trabalho. Acabou aquele visto de trabalho, um abraço, volta para o seu país, não é? Então o Canadá realmente oferece essa facilidade, tem esse benefício, né, de permanecer aqui. Outra questão, eu vivo com $16 por hora, veja bem, $16 por hora equivalem a $32 mil por ano. Você vive bem em Vancouver com $32 mil por ano, né? O aluno que se forma num college, ele vai ter uma faixa salarial aí, como o Marcel falou, entre $20 e $25, dependendo do curso de...
Então, por exemplo, $25 por hora são $50 mil ano. Você vive muito bem em Vancouver, recém-formado, né? Assim, é uma realidade bem diferente do que a gente vê no Brasil. Então, por isso, muita gente hoje está procurando college no exterior com a possibilidade de permanecer no país, porque a oportunidade que você tem aqui fora é muito grande, tá? Eu só adicionar uma coisa rapidinho, se me permite? Por favor. Para não mudar o assunto. É até um ponto importante que você falou dessa comparação entre Canadá e os Estados Unidos, porque tem muito americano procurando até mesmo o Canadá para estudar, porque o custo da universidade nos Estados Unidos, até mesmo para os americanos, é muito alto. E aí a gente tem que levar em consideração também a moeda, né? Porque a moeda canadense, ela é, apesar de a gente falar dólar aqui, às vezes pode pensar, pô, mas o dólar está 5 e pouco, como assim? O dólar canadense ele é muito mais em conta, né? Então, assim, em comparação, quando você vai multiplicar tudo, né, dá uma diferença considerável, né? Hoje o dólar canadense está 4 e pouco. Então, tem essa diferença que pesa bastante, né? E outra, o brasileiro, a gente tem tentado passar essas informações para o pessoal de que, independente da área, a sua chance de ter sucesso no mercado de trabalho é muito grande. É outro ponto importante, porque você não precisa fechar a sua cabeça ou fechar, né, reduzir as suas opções aqui no Brasil, no Canadá, como a gente reduz aqui no Brasil. Porque a gente pensa, bom, o que eu vou estudar quando eu me formar? Eu fico limitado a isso, aquilo, porque eu vou ter mais chances no mercado de trabalho. Lá no Canadá não é bem assim. Porque, como eu falei, dependendo da instituição que você está, dependendo da região que você está, obviamente, você vai ter opções de programas que são oferecidos de acordo com as necessidades daquela região. E o Canadá tem essa abertura, inclusive, de oferecer o PGWP, de oferecer também essa questão de possibilidade do PR, né, que é a permissão de residência, porque existe uma necessidade do país de mão de obra qualificada. Né? O país cresce a economia e a população não cresce. Em Vancouver, por exemplo, é uma cidade que tem muita gente aposentando. Então, tanto quando a gente procura na pesquisa, né, que eles têm ali de como vai ser o mercado de trabalho daqui a 10 anos, a projeção, boa parte das vagas que vão abrir, inclusive, são de pessoas que estão aposentando, porque a média de idade de Vancouver é mais alta do que a média de idade de outras províncias, né, de British Columbia, por exemplo, do que de outras províncias. Então, isso é um outro ponto muito importante para levar em consideração, de que vai ter, sim, oportunidade no mercado de trabalho. Óbvio que depende muito do seu desempenho no college e do seu querer, né, de procurar uma vaga de trabalho, mas existe muita oportunidade, não é um mito. A gente trabalha com isso todos os dias, né, Ilha? A gente acompanha as notícias, a gente está em contato direto com as atualizações do governo canadense, então é muito legal ter em mente que essa oportunidade de ficar depois de até 3 anos é porque existe oportunidade, pelo menos até 3 anos com o PGWP, é porque existe oportunidade no mercado de trabalho. Não faz sentido para o governo te deixar no país por mais 3 anos, por exemplo, com essa permissão, para que você fique precisando, né, tenha necessidade de usar recursos públicos, por exemplo. Não é o objetivo do governo, porque eles sabem que existe um mercado de trabalho, né? Desculpa, ele te interrompi por um tempão, né? Não, maravilha, maravilha. Eu só quero aqui apresentar para o Marcel, que não conhece, o Tomé de Freitas. O Tomé é fundador proprietário do Colégio Nacional, Marcel. Então está honrando a gente com a presença dele aqui. Muito obrigado pela presença, Tomé. Olá, Ili. Olá, Marcel. É muito bom ouvir vocês falarem aí do Canadá, né? Muito bom, né? Terra que eu tenho muita saudade, vivi aí um ano bem vivido, né? E se perguntasse para mim assim, onde que eu gostaria de morar, certamente o Canadá seria uma das minhas moradas, sem dúvida nenhuma. Falar, você vai ter o mesmo emprego que você tem aqui no Brasil, você vai ter aqui no Canadá, a mesma condição não precisa ser de grana, não. Bastasse que fosse metade e nas condições de ser um canadense, né, Ili? Que coisa bacana. O Canadá é um país que realmente merece ser considerado sempre para os estudantes, né? Um país que tem excelência na educação, né? Então, é um lugar realmente para se desenvolver. Eu, sim, vivo sempre com a minha cabeça pensando em como essa internacionalização e quanto o Canadá é
é um grande canal realmente para poder se desenvolver. Esse rumo, por exemplo, do college mais o UBC é muito legal, né? É muito bacana. A pessoa engatilha, né? Essa coisa, né? Então, assim, ele planeja o que ele vai fazer, né? E aí se constrói dentro do Canadá, inclusive podendo depois trabalhar, se defender um bocado ainda na própria, enquanto estudante, né? Então, acho que é um programa muito legal aí. Esse daí, olha, ó, tá a sala com 30 pessoas aqui, ó, bacana demais, porque cada vez mais vai ter aluno nessa escola interessado e de olho no exterior. Isso aí é que vai acontecer, né? Porque estão compreendendo exatamente que o mundo é o nosso limite, é o mundo, né? Por enquanto esse, né? Até que a gente consiga começar a povoar outros planetas, aí por enquanto é aqui, né? Mas tem muito, é o planeta, é planetário esse negócio, né? Não dá mais para pensar, né, em Uberlândia só, ou só o Estado, ou só o Brasil. Não dá para pensar mais isso, né? Então, esse horizonte de buscar uma graduação no exterior e que possa ter né, essas conexões, até de mudar de vida, ou de quando retornar, também retornar num outro padrão de capacidade, né, para progredir, enfim, é tudo isso aí. Então, sejam muito bem-vindos. Obrigado, na verdade, por estar aí com essa galera aí dialogando, né, nessa mostra aí que teve de tudo, né, um pouco nessa mostra de profissões. E eu acho que é muito legal essa diversidade. Os alunos estão espalhados aí por todos os lados, por todas as possibilidades. E é isso aí que vai fazer a diferença, né? Maravilhoso, maravilhoso. Veja bem, hoje nós temos essa parceria com o Colégio Nacional desde 2013, que desde lá de trás teve essa preocupação em trazer a internacionalização, em buscar parcerias internacionais. Os dois proprietários estiveram aqui visitando universidades, escolas e possibilidades, não é? Então, já faz muito tempo que o colégio está focado nisso. Portanto, veja bem, nós já trouxemos para o Canadá, para experiências internacionais, mais de 100 alunos do Colégio Nacional ao longo dos anos, com certeza. Vários alunos já matriculados em colleges e universidades aqui no Canadá. Atualmente estamos trabalhando com 2 alunas nesse projeto de internacionalização, mudança para o Canadá, e hoje eu falei com um aluno do Colégio Nacional que deveria participar aqui, ele me autorizou falar em nome dele, deveria participar, mas não pôde porque ele está em aula, que é o Samuel Basso. O Samuel é ex-aluno do Nacional, veio para o Canadá, hoje estuda no Langara, inclusive. O Samuel é aluno do Langara. Ele falou, poxa, ele era a oportunidade que eu tinha de falar com o pessoal, de passar mensagem, de falar um pouco da minha experiência, mas ele está em aula. Ele falou, posteriormente, se vocês quiserem, ele pode gravar um vídeo para vocês explicando como é a vida dentro do college, como é o nível de estudo no Canadá, infraestrutura, mercado de trabalho, né? Ele já está aqui há mais de 2 anos, então ele já está bem informado. Mas, enfim, o colégio proporciona esse caminho, vamos dizer assim. O colégio está abrindo para vocês as portas para essa internacionalização. Tá? Bom, eu acho que é o momento das perguntas, não é? Vamos lá as perguntas, professor, por favor. Olá, então vou começar aqui. A gente tem algumas perguntas aqui. Eu tenho uma pergunta aqui do Carlos, que é sobre a possibilidade de bolsas integrais. Vocês até falaram um pouco já sobre isso, mas aí ele emenda aqui. Também com a pergunta sobre a application canadense, né, application para entrar na universidade. Se é similar à americana, porque a americana a gente já conhece um pouquinho, né, tem um pouco de noção, ou se tem diferenças que precisam ser apontadas aí. Correto. Eu vou falar um pouco sobre o application,
se você me permite, Marcel, e você entra com a questão da bolsa, ok? Veja bem, a aplicação para as universidades e colleges canadenses são mais simples do que as universidades americanas. A grande maioria das universidades americanas exigem que você tenha uma nota no SAT. Algumas delas aceitam pontuação no Enem, mas precisa ser uma pontuação absurda. Então, assim, existe uma certa dificuldade para aplicação nesse sentido em relação aos Estados Unidos. É lógico que dependendo do grau da universidade, do nível de reconhecimento da universidade. Existem universidades muito simples que é mais fácil de ingressar. Para o Canadá, o que nós precisamos é a sua tradução do histórico escolar. É importante que você tenha uma média de notas acima de 7,5, 8 no Brasil, né, para que você concorra à vaga e tenha chance. Você precisa comprovar a fluência no idioma, seja através de uma prova do IELTS ou TOEFL, né, e aí a gente pode informar qual é a pontuação mínima, porque depende do curso, depende do college, da região. E um pagamento inicial de uma taxa de matrícula, que é coisa de $100 e poucos. A partir desse momento, a gente consegue apresentar essa documentação para o college. Nós, CWOL, vamos preencher todo o formulário de matrícula e guiar o aluno nesse sentido. A partir do momento que o college diz aceitamos o aluno, aí sim é feito o pagamento do primeiro semestre do college. Mas é um processo relativamente simples. Por favor, Marcelo. Com relação à parte de bolsa de estudos integral, infelizmente a gente não tem essa opção dentro do Canadá, né? E isso de maneira geral falando, né? Quando a gente pensa em até outras instituições, não é algo comum no Canadá. Normalmente são bolsas parciais, até porque o custo do sistema de ensino canadense ele é mais baixo em comparação com os Estados Unidos, por exemplo. Então, infelizmente, a gente não tem bolsa integral, são sempre bolsas parciais, mas o que acontece muitas vezes é que os alunos conseguem trabalhar tempo bem período, né? E isso auxilia muito no processo dele de custo de vida, e até mesmo dependendo do tipo do estilo de vida que ele tiver, ele consegue até às vezes economizar um dinheirinho ali, dependendo de onde ele morar, para adicionar nos estudos também, né? Tem muita gente que faz um planejamento financeiro mais rigoroso aí quando vai para o Canadá nesses primeiros anos para poder controlar melhor as finanças. Mas a gente tem algumas bolsas parciais que são oferecidas tanto pela parte do departamento de athletics, como eu mencionei, então para quem tem aí já participa de alguma equipe dentro dos esportes que eu falei, futebol, basquete e golfe, e a gente tem também com base no desempenho acadêmico a partir do primeiro semestre. Certinho, muito obrigado, Marcelo, muito obrigado, Willy. Outra pergunta aqui. O Pedro Augusto, ele perguntou sobre o custo financeiro, né? Ele queria saber mais ou menos quanto que ele gastaria por ano no college. Aí eu vou emendar uma coisinha, assim, às vezes, sei lá, se varia muito de um curso para outro, como que funciona a questão financeira? Com relação aos detalhes financeiros, eu acho que seria legal entrar em contato com o pessoal da CWOL para eles passarem para vocês certinho, até dar uma base em questão de custo de vida e tal, dependendo de onde o aluno quer morar. Mas, Pedro, respondendo sobre o college em si, vai variar bastante, não bastante, mas vai variar um pouquinho dependendo do programa que você quiser, mas em média a gente diria que o programa de University Transfer, por exemplo, vai ficar $18 mil o ano, $18 mil canadenses de tuition fee. Aí tem algumas taxinhas adicionais, então pode subir um pouquinho esse valor, mas de tuition fee para o programa em si, para um ano, em torno de $18 mil. Não se paga tudo de uma vez, isso você vai fazer esse pagamento aí de acordo com os termos que você for fazendo e a quantidade de créditos que você se matricular também. Então dá uma certa flexibilidade, porque são 3 termos oferecidos ao ano, como eu falei, então janeiro, maio e setembro, então você consegue ter uma certa flexibilização nessa parte do pagamento, né? Não tem um parcelamento aqui como no Brasil, que a gente tem, mas nem no cartão de crédito, por exemplo, mas tem essa facilidade de ser 3 termos ao ano e não precisar fazer o pagamento todo de uma vez, se for necessário. É importante aqui
que o aluno que trabalha meio período, ele vai ter uma média de ganho entre 1.200 a 1.500 dólares mês, tá? E isso ajuda bastante, praticamente isso cobre as despesas de moradia e alimentação do aluno. Então, assim, pegando essa conta, 18 mil dólares, né? Se for em 12 meses, 1.500, né? 1.500 dólares mensais aí de college, né? Correto, então, isso aí vezes o que hoje? O 5 é mais ou menos o dólar canadense? 4,4. Hã? 4,4. 4,4. Então, vamos pôr, exagerando 5 aí, né? Que eu exagerando 5.500, 7.500 reais, né? É o investimento, se dentro das condições normais, né? Correto. Isso para o college. Tá? Aí eu acho que até um ponto legal de mencionar isso, porque o retorno de investimento, a garantia é maior, né? Então, assim, as chances de você conseguir, terminando o college, com visto de 3 anos, até 3 anos, né? Óbvio que vai depender da avaliação do governo canadense, mas de até 3 anos, para você trabalhar, e como ele falou, você tem uma média salarial aí acima de 30 mil dólares o ano, o retorno de investimento que você vai ter, com certeza cobra esse investimento. Óbvio que depende do seu estilo de vida, se você for esbanjar, né? Mensalmente, aí comprando tudo e para os Estados Unidos, por exemplo, dependendo do preço das coisas, comprar MacBook por ano, é uma outra coisa. Mas se você tiver uma vida um pouquinho mais regrada, óbvio que você vai viver muito bem, com 30 mil dólares, como ele falou, você consegue o retorno desse investimento que você fez, até mesmo dentro de um ano, dependendo do seu estilo de vida, né? Então, é muito interessante isso, dessa questão do retorno que você tem e da rapidez que você tem esse retorno. Às vezes a gente pode se assustar um pouquinho desse investimento, se colocar tudo de uma vez, mas quando a gente pensa aqui no Brasil, né, onde os alunos vão para uma universidade, se a gente for pensar, por exemplo, São Paulo, FGV ou SPM, enfim, dependendo da universidade que você for, e o investimento que você faz nessa universidade, mais o custo de vida, tudo isso você coloca numa balança e depois o retorno que você vai ter, o tempo que você tem para receber esse retorno financeiro, muitas vezes você colocar no papel compensa mais você investir nos estudos no Canadá, por exemplo, dentro de uma área que você gostaria de fazer, que aqui no Brasil talvez não seria tão fácil assim. Porque você também tem que somar a experiência que você está tendo dentro de um outro país, que isso também nem dá para colocar no papel, né? Eu acho que quando você vive um college, uma universidade em outro país, isso não dá nem para mensurar financeiramente, para ser bem sincero. Se você quiser ficar, se você quiser voltar, independente da sua escolha. Mas o benefício que isso traz para a sua vida pessoal e profissional é imensurável, assim, não dá para colocar um cifrão nisso de maneira alguma, né? Muito bem. Seria bom fazer o vídeo mesmo, se o aluno lá, o Samuel, pudesse gravar o vídeo e mandar. Até eu estou curioso aqui para saber que eu fiquei empolgado aqui também e achei legal, assim, às vezes ele fala como que ele vive, às vezes outros colegas dele lá, né, quem trabalha em meio período, enfim, achei bem interessante. Acho que seria uma boa coisa ter gravado, assim, um relato de alguém. Excelente. A Yasmin tem uma dúvida muito boa aqui. Existem restrições para o curso de medicina para estudantes estrangeiros? Se sim, ainda tem chance de conseguir fazer esse curso no Canadá? Ili, você prefere fazer um comentário antes? Porque eu estou falando bastante também. Ou eu posso falar, se você quiser. Bom, eu vou fazer um comentário geral e aí você complementa, por favor. É o seguinte, para programas como Direito e Medicina, o Canadá é um país um pouco fechado para estrangeiros. Geralmente, quando você vai fazer aplicação nas universidades para esses programas, eles exigem que você seja ou um residente permanente ou um cidadão canadense. Tá? Então, existe inicialmente essa barreira, mas essa barreira pode ser transposta. E de que forma ela pode ser transposta? Antes de fazer um curso de medicina, por exemplo, ou um curso de direito, o aluno obrigatoriamente precisa fazer um curso de bacharelado numa área relacionada a esse programa. Então, por exemplo, você precisa ter um diploma de bacharel em biologia, por exemplo,
para poder fazer aplicação para Med School, que é a escola de medicina. E aí, como funciona? Durante esse curso de bacharelado em biologia, você vai puxar várias matérias pertinentes ao programa de medicina, que são os pré-requisitos para você ser aceita no programa de medicina. E aí você faz uma prova e faz essa aplicação para a universidade para ser aceita no programa de medicina. Veja bem, uma vez que você fez o college no Canadá, no programa de biologia, nesse exemplo, quando você se forma, você pode aplicar para o visto aberto de trabalho, ir para o mercado trabalhar 1 ano e aplicar para a sua residência. E aí você se tornou residente. E aí você tem os 2 pré-requisitos, que é o curso de bacharelado e ser permanent resident, ser um residente do Canadá. E aí sim você consegue fazer a sua aplicação para o curso de medicina. Então esse é o caminho que a gente indica para os alunos internacionais. Como eu falei, não necessariamente o curso de biologia, são cursos relacionados à área de saúde. Inclusive, o Langara College oferece um programa chamado Health Science, oferece programa de enfermagem também, que alunos posteriormente podem aplicar dentro desse mesmo sistema, né? E, então, assim, a possibilidade existe, mas não existe a aplicação direta para o curso de medicina. Não, você praticamente cobriu tudo, né? Não tem muito o que adicionar, realmente é um processo um pouquinho diferente do que a gente está acostumado aqui do Brasil, né? Não é um processo tão fácil assim, mas existe esse caminho que o William apresentou para vocês, que é importante ter em mente, gente, que durante os estudos, desde a Langara, por exemplo, se optar por esse Associate Degree, o desempenho em sala de aula, o seu GPA tem que ser muito alto. Então, é só ter isso em mente também, que os estudos têm que ser o principal foco, para que a média seja a mais alta possível, para que aumente as suas chances depois, porque tudo isso vai ser levado em consideração, né? Porque quando você termina um bacharelado dentro de uma universidade, as suas notas dentro de um Associate Degree vão ser analisadas, obviamente, porque vão estar presentes no histórico completo do seu bacharel. Então, é só esse ponto que é importante ter em mente, que o desempenho, as notas são essenciais para que você tenha mais chances de ser aceito, né, futuramente. Certinho. Eu acho que as dúvidas foram essas por enquanto. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida aí? Podem ir mandando aí. Alguém quer abrir aí a câmera e perguntar também, né? É bom também. Sem timidez, gente, fiquem à vontade. Pode participar. Eu tenho uma dúvida. Por exemplo, você falou da medicina, né? Por exemplo, curso... Você falou de enfermagem, eu não entendi. Para o curso de enfermagem ou alguma outra área de saúde, sei lá, psicologia, é a mesma coisa ou não? Então, veja bem, quando o aluno, primeiro ponto, quando o aluno pensa numa carreira internacional, ele tem que identificar também a vontade de permanecer no país ou retornar ao país de origem. Isso é uma coisa bem importante. Outra coisa é a questão da fluência no idioma, não é? Então, o aluno precisa ter uma fluência excelente no idioma para poder fazer escolhas diferenciadas aqui no Canadá. Por que eu estou mencionando isso? Veja bem, então, olha, Ilha, eu quero fazer medicina no Canadá, ótimo, venha fazer. Você tem o aluno brasileiro, principalmente o aluno de uma escola forte como o Nacional, que tem um fundo acadêmico intenso, ele tem grandes chances de ser aceito numa universidade de medicina, porque ele já vem com aquilo no DNA dele. Muito conhecimento que a gente tem durante o segundo grau no Brasil, os alunos canadenses só vão ver na universidade, né? O nosso conteúdo é gigantesco. Então, as chances existem. Agora, esse aluno se forma em medicina, ele quer ficar no Canadá ou quer voltar para o Brasil? Né? Não, eu quero fazer medicina no Canadá, mas eu quero voltar para o Brasil. Então, eu não acho que seria uma decisão inteligente, porque você vai ter que validar o seu diploma no retorno. E a mesma coisa ocorre com o direito, ok? Programas como psicologia, por exemplo, a psicologia ela é muito complexa, não é? Não é só a matéria em si.
A psicologia ela está muito envolvida com a língua, com a cultura, com os costumes locais, com o desenvolvimento de um país, com a situação socioeconômica e uma série de outras coisas. Então, estudar psicologia no Canadá é uma coisa, praticar psicologia no Canadá é outra, né? Você vai ter que entender como funciona a sociedade local. Então, o aluno que vem para cá, jovem, com 18 anos, eu acredito até que tem uma condição de fazer uma universidade de psicologia e seguir aqui no Canadá, porque nessa idade você ainda está, seu cérebro ainda está naquela fase adaptativa, né? Você é uma esponja. Então você consegue assimilar a cultura e se integrar nessa cultura, né? Agora, se esse aluno pretende voltar ao Brasil, o Conselho de Psicologia no Brasil, não sei se ele é regulamentado pelo CRE, o Conselho, ele tem outras práticas, a sociedade tem outras preocupações, tem outras prioridades. Então, enfim, o que eu estou querendo dizer é a escolha do programa é muito importante para o aluno ter claro, quando ele vai escolher o programa, se ele quer continuar no Canadá ou se ele quer retornar ao país de origem, né? Profissões como Business Administration, todas as profissões na área de TI, engenharia, é muito mais tranquilo, porque essas profissões são técnicas, né? E você transita muito bem entre países, tá? Então, é isso. Todos têm condições tranquilamente de pleitear vaga para esses programas e participar com sucesso. A questão é o objetivo final que tem que estar claro aí, né, para o aluno. Eu acho que, até para adicionar uma coisinha aí, quando a gente fala de escolha da profissão, para quem ainda não sabe o que é fazer, para quem ainda está confuso sobre os caminhos, e que é normal, gente, na idade de vocês, né, é muito normal esse processo de dúvida. Existem opções mais genéricas também, né, que a gente oferece, que tem no Canadá, que são muito populares, inclusive com os estudantes canadenses, que não sabem necessariamente o que eles querem fazer, mas, por exemplo, eu gosto muito da parte de artes e humanas. Você pode fazer um Associate of Arts, por exemplo, Arts General. Eu gosto muito da parte de saúde, você pode ir para um programa de Health Science, como o Willy falou. Então, você tem algumas opções de programas, caso vocês estejam na dúvida também, que não saibam necessariamente, eu quero isso com certeza, não sei ainda. Você tem alguns caminhos possíveis e que eu acho super válido também, como eu falei, é muito comum entre os próprios canadenses optarem por isso e depois definirem o que eles vão fazer. Muitos, como ele falou, fazem esses programas às vezes mais genéricos, entram no mercado de trabalho, começam a trabalhar com alguma coisa, depois voltam e vão fazer uma universidade para ver o que eles têm, né, um afeto maior, ou até mesmo durante o programa eles estão fazendo ali um Associate of Arts, me interessei mais por essa área, quero mudar de programa. Existe essa alternativa também de você mudar depois de 1 ou 2 semestres. Então, tem vários caminhos legais e possíveis e que o pessoal da Seawall, como o Willy, consegue ajudar vocês com toda certeza em mostrar as alternativas, caso vocês ainda não tenham certeza do que vocês querem fazer. Então, não precisa necessariamente colocar uma pressão tão grande dentro de vocês para definir para ontem o programa que vocês querem fazer. O Canadá permite essa flexibilidade, eu acho que isso é um dos pontos super legais também sobre o país, sobre a cultura do país, né, que dá que abre esse caminho para vocês. Muito bem, muito obrigado. Alguém tem mais alguma dúvida? O pessoal está tímido hoje, né? Bom, enquanto ninguém faz nenhuma pergunta, eu vou aprofundar só um pouquinho nessa questão desse curso com o currículo flexível. São cursos denominados General Studies or Arts General, né? Cada college dá uma denominação diferente, mas que, na verdade, é um currículo flexível para o aluno que ainda não tem certeza da profissão a ser escolhida. Então, por exemplo, o aluno pode, no primeiro termo, ele pode puxar algumas matérias de biológicas, algumas matérias de humanas, e ele vai experimentar essas matérias. E aí, para o segundo semestre, geralmente o aluno já tem uma ideia melhor do que gosta ou não, e aí ele transfere a matrícula dele para o outro programa. Por exemplo, olha,
eu fiz um curso de marketing como General Studies, gostei muito, eu quero focar em marketing, então transfiro a minha matrícula para o programa de marketing e aí vou fazer todo o currículo de marketing. Então é assim que funciona, são currículos flexíveis. Importante dizer é que se você ficar 1 ano e meio perdido, é muito investimento, e aí, por exemplo, olha, eu fiquei 1 ano e meio perdido fazendo cursos técnicos, né, na área de engenharia e ciências, mas, na verdade, agora eu descobri que eu gosto de administração de empresas. Moral da história, praticamente esse 1 ano que você estudou, você não vai conseguir transferir os cursos para administração, porque são áreas completamente diferentes. Então, é importante que o aluno tenha uma ideia de que área ele tem mais afinidade para usufruir melhor dessa possibilidade desse primeiro semestre flexível, né? Assim, economizar para os pais, na verdade, e também direcionar a sua carreira, né? Porque esse que é o objetivo final, e não que você fique perdido em várias matérias. Não, com certeza. Não, eu estou falando isso porque eu tenho de tudo aqui, né? A gente tem mais de 200 alunos em college no Canadá, então, assim, tem alunos que realmente abraçam a ideia e focam, e tem alunos que estão há 2 anos estudando, e aí, fulano, já se formou? Pois é, eu ainda estou pensando, mas eu já conversei com meu pai, eu vou estender mais um semestre, coitado desse pai no Brasil, né? Não, isso é verdade. Assim, eu quis apresentar essa possibilidade, mas de fato tem gente que fica muito perdida. Eu tenho alunos que já estão mudando pela 3ª vez de curso. Então, assim. Então o ideal é ter esse foco. Né? Não aproveitam. Assim, óbvio que em tese é um tempo perdido de investimento, mas ao mesmo tempo não, porque você vê o que você não gosta também, né? Mas é super válido você já ter pelo menos uma ideia, estudar sobre as profissões, conhecer, pesquisar, ver o currículo do programa que o Willy consegue apresentar para você, o pessoal da Seawall consegue apresentar o currículo, as matérias que você vai fazer, mais ou menos. Então, isso tudo já ajuda a ter um horizonte, né? E já ver, olha, me interessa por essa área, não tem nada a ver comigo. Então, acho que esse é um ponto importante também, uma dica que eu dou, e ver as opções de trabalho depois que vocês se formam, para ver se é algo que vocês conseguem se visualizar dentro daquilo, né? Tudo isso são dicas que o pessoal também do Colégio Nacional com certeza passa para vocês, que é importante ter em mente na hora de escolher, né, o caminho que vocês querem seguir. Mas, óbvio que também tem algumas opções mais genéricas para o começo, para esse primeiro semestre, segundo semestre, para vocês terem uma ideia mais geral, né, que eu acho que também pode ser válido para quem ainda não tem certeza absoluta, né? Muito bom. Realmente, eu acho que também foi, igual o Carlos falou aqui, né, que a apresentação foi muito boa, realmente, acho que foi muito bem detalhado, assim. O contato de vocês mandaram no chat, né, eu percebi. Também pode procurar o pessoal do Nacional, para quem quiser, né? Correto. A professora Sandra está sempre em contato conosco. O Tomé é um grande contato nosso, eu acho difícil vocês conversarem com ele, porque ele está sempre ocupado em reuniões, etc., mas vocês para a pessoa que é responsável. Hoje o Tomé tem um professor que também está meio que se dedicando a essa parte de internacionalização, não é, Tomé? Como é o nome do professor que você havia mencionado? É o João Vitor? João Vitor. O João Vitor. Isso, o professor João Vitor. Então, se ele não souber a resposta de imediato, com certeza ele vai buscar na fonte correta para vocês, né? E, assim, oportunidade de encontrar informação não vai faltar, porque o Colégio Nacional é incrível. Aí, aqui no médio, Willy, aqui no médio ele pode procurar ou a Sandra, ou o Léo, do Inova NASA, ou o João Vitor, do Coordenação do Inglês. Todos eles, na verdade, trabalham em equipe aí, multidisciplinar aí para essa questão da graduação no exterior. Hoje isso é um programa nosso, né? Então, é uma coisa que a gente vai desenvolver cada vez mais nos estudantes e fazendo com que eles pensem sobre isso muito cedo, por sinal, né?
que é mais importante de tudo, né? Que ele já começa lá no Fundamental 2, sonhar com essa coisa e começar a se planejar e se preparar para isso daí, né? Correto. Uma outra questão que eu gostaria de levantar, é um comentário importante, é que o Colégio Nacional oferece um programa de high school, não é? Para os alunos que têm essa oportunidade de participar do high school, é interessantíssimo. Por quê? Porque a barreira da língua, e aí eu não estou dizendo aquele inglês do dia a dia, mas no inglês acadêmico, já vai ser adquirido dentro da própria escola, não é? É a familiarização com os termos técnicos de determinadas matérias, etc. Então, o high school que é oferecido pelo colégio, ele é uma ferramenta importante para a adaptação do aluno no exterior, não é? Às vezes... Filha, a boa notícia é que, com o nosso programa bilíngue hoje da educação infantil até o Fundamental 2, o aluno já está chegando aqui proficiente em inglês na escola. Hoje, cerca de 60% dos alunos chegantes no ensino médio são proficientes em inglês. Então, essa suficiência para morar no exterior já está colocada para ele do ponto de vista do inglês, na maioria das vezes, certo? Então, o programa High School realmente é um enriquecimento, como pode ter outros tantos hoje, né? Que ele vai enriquecer também. Então, eu acho que é isso daí que é importante, eu acho que a gente ter em mente e plantar, né, a importância de aprender idiomas desde cedo. Né? Na ação das pessoas. Que isso é a coisa mais importante, certo? Isso, claro. Não, às 14h hoje, nós fizemos uma apresentação sobre game designers, né? E a gente trouxe um amigo nosso que se formou aqui na Vancouver Film School. E ele fez uma bela apresentação e etc. E ele trabalha para empresas no mundo inteiro. Hoje ele é fixo numa empresa brasileira que está crescendo muito na área de games, mas ele trabalhou no mundo inteiro. E no final da apresentação ele falou a seguinte frase, ele falou: a experiência internacional lá fora, com outras culturas, estudando numa instituição internacional, e principalmente o inglês alto nível, abriu as portas para mim e para o mundo. Porque sem o inglês, ele falou, eu não consigo me comunicar com a empresa que eu trabalho na Califórnia, ou na Inglaterra, ou empresas da Europa que utilizam o inglês como uma língua universal. Então, assim, realmente, a capacidade de se comunicar é essencial, não tem como, né? E trabalhando desde pequenininho é outra história, né? Aí já quando chega... É por isso que os alunos do Nacional chegam aqui e não querem ir embora, né? Porque a adaptação é fácil, né? Se comunicam bem em inglês, são pessoas bem preparadas, têm um fundo acadêmico, né, uma base acadêmica. As escolas falam aqui para nós, manda mais 10 desses alunos para cá, porque tá fácil. O pessoal aqui está dando de 10 a 0. Então, isso é uma realidade, essa comunicação no inglês é importantíssima. Maravilha, gente. Obrigado aí, então, para vocês também. Obrigado, Zé Renato. Parabéns aí. Eu vou ter que sair para ir para outra sala aqui. Tá ótimo. Muito obrigado, Tomé. Obrigado pela sua presença. Marcelo, prazer aí, viu? Prazer, Tomé. Obrigado. Falou, Tomé. Obrigado, viu? Eu espero poder vê-lo em breve aí mesmo. Eu quero visitar de novo o Canadá, viu? Eu também estou querendo ir visitar o Canadá aí. Fique com vontade. Oi, você está me devendo uma devolutiva ainda pessoal também. Sim, com certeza. Fique tranquilo. Estou querendo ver se um filho meu vai para aí, viu, cara? Estou fazendo aqui um empenho aqui. Quero ver se vai. Vamos. Não, perfeito. Bom, depois a gente conversa, mas eu te mandei um e-mail com algumas informações e eu só preciso de um feedback seu a respeito das opções que eu apresentei, mas a gente volta a se falar sobre isso. Meu cara, um abraço para você então, viu? Tchau. Um abraço. Tchau, Marcel. Tchau, Tomé. Até mais. Perfeito. Bom, acho que é isso aí, né? Ele e Marcel podem fazer as considerações finais aí
enfim, eu tô com vontade já, tipo, eu quero fazer outra faculdade no Canadá. Seja bem-vindo, vem fazer uma pós no Langara. Boa ideia, eu estou considerando aqui. Mas uma coisa que eu quero acrescentar aqui, que realmente os alunos, eu sou professor de inglês, né? Certo. Deles no fundamental, e realmente a gente, cerca de 60% saem já com nível avançado do Fundamental 2. Então, é uma oportunidade muito boa, eles têm uma base muito boa já para poderem ir. Não, como eu falo, anualmente nós trazemos um grupo do Colégio Nacional para cá. Obviamente, nos 2 últimos anos aí a gente está meio parado. A última turma veio em dezembro de 2019 com o professor Preges, né? E agora a gente vai retomar com uma nova turma vindo em dezembro de 2022, com a professora Sandra e tal, né, para que esse grupo venha. Esses alunos do Nacional que vêm para cá, no primeiro dia de aula, eles passam por uma prova, né, de inglês para ver qual é o nível e em que turma eles vão se encaixar. E num patamar, vamos dizer assim, de 0 a 10, os alunos do Nacional estão nível 7, 8, no mínimo. Então, quer dizer, um número, é um nível muito alto de inglês. É nível TOEFL 8 pontos, por exemplo, nível IELTS a 6,5, 7 pontos. Então, quer dizer, existe realmente uma base no inglês muito, muito boa, né? Consequentemente, a adaptação desses meninos e evolução nas instituições de ensino é muito rápida, né? Então, isso é importante. Se comparado, por exemplo, com os alunos chineses e coreanos, né, Marcel, que tem que aprender um novo alfabeto, Nossa, coitados, esses sofrem, esses aí estão no nível 1, 2, né? Então é complicado. Então o brasileiro bem preparado está lá em cima. Certinho, muito obrigado, pessoal. Nossa, a gente até se estendeu aqui um pouquinho, né? Muito obrigado, Ili, muito obrigado, Marcel. Agradeço aí, foi ótimo conhecer mais sobre o Langara aí. Imagina, obrigado a vocês, gente. É um prazer falar com todos aqui, um prazer conhecer o pessoal do Colégio Nacional. Adorei apresentar um pouquinho mais sobre a Langara. Ficaria muito feliz de ver alguns desses estudantes que estiveram aqui hoje na Langara daqui a alguns anos, com toda certeza, tirando fotinho no nosso campus, aproveitando as oportunidades que a gente tem lá e aproveitando Vancouver também. Espero que a gente tenha conseguido compartilhar bastante informação útil para vocês, que vocês comecem a pensar nesse planejamento, nesse sonho. Porque eu tenho certeza que vai mudar a vida de cada um de vocês aqui que conseguir concretizar isso, tá? Muito obrigado mais uma vez, uma boa noite para o pessoal aí, bons estudos também, e foi um prazer, com toda certeza. Perfeito. Obrigado, gente, obrigado por tudo. Provavelmente esse ano eu vou fazer uma visita ainda para o Colégio Nacional, né? Agora, não sei se 2021, porque a gente ainda está se estabilizando em relação ao coronavírus, etc., mas com certeza 2022 estarei aí com vocês. E maiores informações, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu coloquei aqui nas mensagens o nosso website e o nosso telefone de contato de Toronto. Então, o atendimento é em português. Apesar de eu estar em Vancouver, o atendimento é feito através do escritório de Toronto, pela questão do fuso horário, né? E pode falar lá com a Vanessa Gonzalez, todas as dúvidas com ela. Vai ser um prazer atender vocês e, se possível, recebê-los aqui em Vancouver. Um grande abraço para vocês. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, Zé Renato. Obrigado a vocês. Tchau, tchau, meninos. Até mais. Tchau.